Número 3, a fala de Israel é que eles confiavam em obras e não fé. Em 9:30 ele falou: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam uma justificação vieram alcançá-la, todavia o que decorre da fé. Então ele estava chegando à conclusão é que as pessoas salvas são as pessoas que veem a fé e não através das obras. E ele falou a razão que as pessoas falharam nisso é porque eles olharam para as obras. E ele descreveu isso também na ignorância sobre o caráter de Deus em 1:3, que eles não entenderam a justiça de Deus. E eles ignoraram a provisão de Deus. Em 10:4-10, eles ignoraram o fato que Deus realmente providenciou a maneira de ser salvo pela fé. E eles ignoraram, capítulo 10, versículo 11-21, a provisão do Evangelho no Antigo Testamento, que era previsão no sentido que Deus ia salvar as pessoas um dia pela fé, que eles não entenderam que a lei falou isso. Então, o próprio Antigo Testamento estava prevendo esse caminho para a salvação. Então, o fato que Israel não reconheceu esses aspectos do Evangelho, mas olharam pelo mérito e não fé, isso que foi falha de Israel. Número 4, a salvação de Israel. Em Romanos 11, 1-36, a rejeição de Israel não é total, 11:1-10. Paulo estava falando que sempre, desde o começo de Israel, sempre houve um remanescente, nem todo mundo até hoje está rejeitando. Paulo usando o exemplo da sua vida: eu sou judeu. Ponto B, a rejeição de Israel não é final, que vai ter um tempo que alguns deles vão crer, porque ele endureceu e está usando a salvação dos gentios para botar em ciúme os judeus, que dá o desejo para os judeus ser salvos. E ponto C, a rejeição de Israel está dentro do plano de Deus. Em 11:25-36 ele falou que Deus planejou isso para completar seus princípios. Ainda na página 5, ele mudou, ele completou agora essa parte já falou de justificação, já falou de santificação, e agora ele voltou e falou sobre eleição em relação a Israel. Agora ele vai falar, ponto F, da prática da justiça. Primeira coisa que ele fez é uma exortação à adoração. De apresentar seu corpo como sacrifício vivo, não é simplesmente louvor. Verdadeira adoração é uma oferta da sua vida espiritualmente a Deus. Aí, número 2, ele falou do uso dos dons na igreja. O fruto de adoração leva a pessoa a oferecer a sua vida também ao serviço do corpo de Cristo, Romanos 12:3-8. Número 3, o comportamento cristão na sociedade. Em 12:9-21, ele estava falando sobre como devemos agir em relação às outras pessoas. E número 4, em capítulo 13, ele começou a tratar nosso relacionamento com o governo, fala do amor em 13:8-10. Número 6, ele fala do andar com Cristo em 13:11-14. E capítulo 14, 1-15-13, ele falou da liberdade cristã, tratando as diferenças de convicção. E ponto A, ele falou das aceitações que têm convicções diferentes, 14:1-9. Só o Senhor tem autoridade para julgar as pessoas, em 14:10-12. Como ter unidade com convicções diferentes, em 14:13-23. E a imitação de Cristo, em 15:1-13. Ele descreveu isso, está no contexto de liberdade cristã, como Cristo aplicou esse princípio na sua vida. Daí, finalmente, nesse livro, em conclusão, em Romanos 15:14-16-27, tem a conclusão do livro. Paulo descreveu a natureza do seu ministério, número 1, em Romanos 15:14-21. O plano de Paulo para visitar Roma,
em 15, 22 a 33. Número 3, a recomendação para Febe em Romanos 16, 1 a 2, porque ela estava levando a carta lá para Roma de Cencreia. 4, a saudação aos santos. Número 5, aviso sobre as pessoas facciosas, Romanos 16, 16 a 20. Número 6, saudações dos amigos de Paulo, em Romanos 16, 21 a 24. E finalmente tem o bênção final, que ele terminou com 16, 25 a 27. Então você pode ver que esse livro abrange muita coisa. Esse foi só o esboço para você ver como Paulo elaborou seus argumentos. Começando com o pecado do homem, falando da justificação, como Deus transforma a vida. Daí a prática da santificação, de como Deus transforma a vida progressivamente na santificação. Ele falou da glorificação e eleição, quando ele falou do problema de Israel. E finalmente ele falou das coisas práticas, de como nós íamos viver na luz dessas coisas, nos capítulo 12 até 15, e daí deu uma conclusão saudando as pessoas e dá algumas instruções finais. Então você pode ver que esse livro é um livro completo, e eu creio que você vai ser muito abençoado através de escutar esses CDs e aplicar esses CDs e meditar nesses CDs na sua vida. Então escute com cuidado, escute devagar, parando periodicamente para ler, refletir, repetir, para essas sementes que estão dentro desse livro ser bem implantadas na sua vida.